Eu os convido, por favor, a abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 12. Colossenses 3, a partir do versículo 12. Até o versículo 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui. Mas esta passagem aqui, ela é, como nós notamos no versículo 12, ela é uma sequência natural dos versículos de 5 a 11, que nós já vimos, já meditamos, já estudamos, porque há uma conjunção aqui que liga aquilo que Paulo diz a partir do versículo 12, àquilo que ele havia dito dos versículos de 5 a 11. Há aqui uma conjunção, e é uma conjunção explicativa. Ele diz, revesti-vos, pois. Então ele vai explicar aquilo que ele, ou aplicar aquilo que ele disse, escreveu nos versículos de 5 a 11. Então ele explica como os colossenses poderiam aplicar, como eles poderiam fazer tudo aquilo que ele havia dito nos versículos de 5 a 11. Ele falou que, sendo um novo homem, o crente deve lutar contra o pecado. O caminho da nova vida em Cristo, ele começa com essa luta, a luta contra o pecado, é a luta pessoal, é a luta contra si mesmo, que nós refletimos durante 3 domingos, nos versículos de 5 a 11. É a luta contra o velho homem, que apesar de morto, ele deixa seus resquícios em nós. Por isso que ele disse, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então Paulo diz, não vivam mais atendendo os desejos pecaminosos que surgem nos vossos corações. Tirem essas coisas para fora de suas vidas, afastem isso de si. Por isso ele diz no versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo isso, e dá aquela série aquela lista de pecados ali nos versículos 8 e 9, que o crente deve despojar, ou seja, ele deve tirar da sua vida, afastar de si. E ele diz, façam isso, porque foi isso que Deus fez em vocês. Ele já despiu vocês do velho homem e vos revestiu do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele nos diz no versículo 10. Então vivam de acordo com isso. Repliquem aquilo que o Senhor fez, aquilo que Deus fez em vocês. Façam morrer a natureza terrena de vocês. Em outras palavras, lutem contra o pecado que se levanta em seus corações. E o que o pecado faz, irmãos? O pecado faz com que a pessoa viva no próprio mundo dela. O pecado faz com que a pessoa estabeleça o seu próprio reino, o seu próprio modo de viver. Ela então começa a edificar o seu mundo, o seu reino. E ela faz então, ela vive na busca dos seus desejos. Ela vive de acordo com os seus propósitos.
Então ela busca as suas próprias coisas, ela busca somente os seus interesses, porque ela está edificando o seu próprio reino. É aquilo que nós vimos nos versículos 5 e nos versículos 8 e 9. Tudo tem que ser voltado para ela. Ela vive a vida centrada em si mesma. Ela busca somente aquilo que ela quer, do jeito que ela quer, da forma como ela quer, quando ela quer. Nada mais é do que a adoração de si mesma. Por isso que Deus chama isso de idolatria no final do versículo 5. É a pessoa buscando a si mesma e colocando a si mesmo no lugar de Deus, edificando o seu reino, e um reino no qual ela quer reinar, ela quer dirigir todas as coisas, atendendo às suas vontades e estabelecendo os seus propósitos. É o egoísmo, irmãos, na sua mais evidente demonstração. É o ego. É a egolatria, é a adoração a si mesmo. A pessoa vive então para os seus desejos e para os seus propósitos somente. É o seu reino estabelecido para a sua própria glória, para a sua própria exaltação. Essa é a natureza de todo ser humano. Todo ser humano, ele nasce com o propósito de estabelecer o seu próprio reino. A sua própria vontade. Todo ser humano, todos nós nascemos assim. Cada criança que nasce nesse mundo, que chega a este mundo, ela nasce com este propósito. Ela quer estabelecer o seu reino. Que as coisas sejam do jeito que ela quer. Por que Deus, irmãos, no Antigo Testamento, ele mandou com que o seu povo, o povo de Israel, amasse a ele mesmo de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força? Por que ele mandou que estas palavras estivessem nos seus corações? Por que ele mandou que os pais inculcassem isso, estas palavras em seus filhos? Por que ele deu esta ordem lá em Deuteronômio capítulo 6? Por que ele mandou que fosse assim? Porque os filhos nascem achando que eles são Deus. Eles nascem achando que o mundo tem que girar em torno deles. Eles nascem com o propósito de estabelecer o seu próprio reino. Então o Senhor mandou Moisés dizer ao povo de Israel: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Só há um Senhor, só há um Rei, só há um Deus, e não é você. Era isso que eles deveriam colocar no coração e inculcar na cabeça dos seus filhos. Porque os filhos nasceriam achando que eles são o Senhor. Como nós nascemos achando que nós somos o Senhor. Então ele ordenou, só há um Senhor, só há um Rei, só há um Deus, e não é você. Não sou eu, não é você, não somos nós. Mas o pecado, ele nos leva a querer estabelecer o nosso reino. Como se nós fôssemos o único Senhor. Como se nós fôssemos o único Deus. Como se de fato nós fôssemos o único Rei. O pecado nos leva a querer estabelecer isso. Ele trabalha nos nossos desejos para que nós atendamos os nossos propósitos. Então nós queremos que as outras pessoas existam para nos servir, para atender os nossos propósitos. Porque nós queremos ser Deus. Essa é a natureza humana. O caminho do novo homem, então, começa com uma luta contra isso. É o que ele falou nos versículos de 5 a 11. É se despir dessas coisas. É tirar fora, remover das nossas vidas essas coisas. E então a sequência disso é nós nos voltarmos para Deus e nos voltarmos para as outras pessoas. A conversão, a salvação em Cristo Jesus, ela nos coloca nessa luta contra nós mesmos, ao mesmo tempo em que nos estabelece a paz com Deus e a paz com as outras pessoas. Veja, antes da minha conversão, eu tinha paz comigo mesmo. Eu buscava para servir os meus desejos, atender os meus propósitos, mas uma vez que eu conhecia Cristo como meu Salvador, eu entrei em luta comigo mesmo. E agora eu estou buscando a paz, ou tendo a paz com Deus e a paz com as outras pessoas. Porque o que me impedia de ter paz com Deus e de ter paz com as outras pessoas era eu mesmo. É o meu ego. É o meu eu que me colocava em batalha com as outras pessoas e em batalha contra Deus. Mas uma vez que você conhece a Cristo, então é estabelecida a
paz entre você e Deus, e você pode estabelecer a paz entre você e as outras pessoas, porque você estabeleceu uma guerra contra si mesmo, uma luta consigo mesmo. Então nessa luta que nós vamos tendo, o resultado dela vai ser a comunhão com as outras pessoas. O relacionamento com as outras pessoas de uma forma que nunca havia existido nas nossas vidas. Havia até uma farsa disso. Havia até uma forma de se estabelecer relacionamento com as pessoas, mas no fundo, sempre pelos nossos interesses, sempre pelo nosso ego. Mas quando nós estabelecemos então essa luta da conversão, nós somos colocados em comunhão com Deus e comunhão com as outras pessoas. Nós vamos lutar conosco e ao mesmo tempo nos juntar com as outras pessoas que também estão lutando consigo mesmas, que também estão nessa luta. Nós vamos nos virar de nós mesmos e nos voltar para as outras pessoas. É o que Paulo fala aqui nos versículos de 12 a 17. Ele fez a transição disso no versículo 11. Ele disse que a pessoa sai do seu próprio mundo, ela sai do seu próprio reino e então volta-se para o reino de Deus. Ela abandona os seus próprios desejos, deixa os seus propósitos pecaminosos e se volta para os outros. Então Paulo vai nos dizer no versículo 11 que quando é assim, não pode haver nem grego, nem judeu, nem circunciso, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porque Cristo é tudo em todos, é o reino de Deus começando a ser estabelecido na vida dessa pessoa. E se a pessoa está em Cristo, ela estará então junto daqueles que também estão em Cristo. Ela passa a viver então em comunidade, ela passa a viver em comunhão, ela passa a viver junto de outras pessoas, formando um corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que ele vai fazer menção ao corpo aqui, porque ela abandonou o seu próprio reino, ela desistiu do seu reino e agora ela está buscando o reino de Deus, e o reino de Deus é a comunhão com Deus e a comunhão com seus filhos, é a comunhão com a igreja. Então a comunhão com a igreja é a sequência natural para aquele que está lutando contra o pecado. Ele tira o amor que ele tem por si mesmo e direciona esse amor então a Deus e aos seus irmãos em Cristo. A nova vida em Cristo, ela concede um novo relacionamento para a pessoa. Se o pecado, irmãos, ele é o relacionamento de amor consigo mesmo, a vitória sobre ele, sobre o pecado, é o relacionamento de amor com Deus e com o próximo. Isso é o relacionamento com a igreja, com o povo de Deus. Por isso, quando Jesus foi perguntado a respeito do maior dos mandamentos, ele deu esta resposta. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E amarás, o segundo semelhante a esse, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 40. Então Paulo passa agora a falar sobre a igreja, que é onde nós vamos demonstrar o amor a Deus e o amor ao próximo. No relacionamento com a igreja, o crente em Cristo Jesus demonstra que de fato ele está negando a si mesmo. Ele demonstra que de fato ele está lutando contra o pecado no seu coração. No relacionamento com a igreja, ele demonstra que está vencendo essa luta. A vitória sobre o pecado está acontecendo na vida dele porque ele está na igreja. Ele está no relacionamento de comunhão com Deus e com a igreja. Então demonstra que ele está vencendo a luta pessoal, a luta consigo mesmo. Onde estão os vitoriosos na batalha contra o pecado? Onde eles estão? Eles estão na igreja de Cristo. O relacionamento com a igreja é uma disposição contrária à natureza humana. E ele nos disse aqui: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, se eu estou fazendo morrer a minha natureza terrena, significa que eu estou na igreja. Porque estar na igreja é uma disposição contrária à natureza humana. A igreja, irmãos, ela se opõe a tudo o que o homem natural é. Não há nada no homem, irmãos, nada no homem natural que faça com que ele faça parte da igreja que Jesus está edificando. A natureza humana não coloca o homem na igreja. Pelo contrário, a natureza humana faz com que ele não esteja na igreja. Por isso que para estar na igreja é preciso fazer morrer a natureza terrena. É preciso desistir do próprio reino
e então buscar o reino de Deus. Porque a igreja, ela se opõe a tudo o que o homem natural deseja. Irmãos, para que uma pessoa vai querer fazer parte da igreja? Pense humanamente falando. Para que uma pessoa vai querer fazer parte da igreja? Para que uma pessoa vai querer fazer parte de uma igreja que está centrada no evangelho, quando esta igreja não tem nenhum atrativo para a sua natureza carnal? Ela não oferece nada para a natureza humana. Nada, nenhum atrativo. Por que uma pessoa vai querer se relacionar com a igreja? Para quê? O que uma pessoa quer com a igreja? Por que uma pessoa vai querer pegar o seu domingo e gastar com a igreja? Domingo de manhã, domingo à noite, para que isso? Para quê? O que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Para que nós estamos fazendo isso? Isso é totalmente contra a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. O que leva uma pessoa a se comprometer com a igreja? E faz uma pessoa fazer isso? A igreja não oferece nenhuma diversão para a carne pecaminosa, para o homem natural, ela não oferece nada. A igreja, irmãos, não oferece sequer solução para os problemas momentâneos das pessoas. Ela vem aqui para resolver os meus problemas, não vai resolver assim, não é assim que Deus trabalha. A igreja, irmãos, ela não se propõe a resolver os problemas sociais do mundo. Para que uma pessoa quer a igreja? Para que ela vai querer isso para a vida dela? A igreja não promove entretenimento. Nós não fazemos cultos divertidos. Nós não fazemos teatro. Nós não oferecemos shows para as pessoas. A igreja, irmãos, ela nem é composta 100% por pessoas legaizinhas. Por que as pessoas querem a igreja? Para que elas querem isso para a vida delas? A igreja, ela é composta 100% por pecadores. Pecadores arrependidos. Então, em resumo, a igreja não é atrativa para o homem natural. Ela não é atrativa para a natureza terrena. Então, como é que alguém está na igreja? Só se ele estiver fazendo morrer essa natureza terrena. Só se ele estiver lutando contra si mesmo. E está vencendo. E por isso que ele está na igreja. Você, como a igreja é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus para nós medirmos a nossa própria luta contra o nosso pecado. A igreja é essa vara de medir da nossa vida pela graça de Deus. É por isso que uma pessoa, irmãos, em seus desejos naturais, não tem nenhum motivo para se juntar a uma igreja. Ela não tem nada em comum com a igreja. Uma pessoa natural não quer nada com a igreja. Nada. E esta passagem, implicitamente, ela fala sobre isso. Aqui Deus, Ele está nos dizendo que Ele mesmo é que salva a pessoa. Ele é que despe o homem velho com seus feitos e reveste o novo homem, refazendo a imagem de Jesus, o seu Filho. É Ele que faz isso. E porque ela está lutando contra a sua própria natureza, então ela se junta à igreja. Deus a salvou, ela entendeu agora que ela tem que lutar contra si mesma, então ela se junta à igreja. Então a igreja, ela não é resultado de obra humana. A igreja, ela não é resultado dos desejos humanos. A igreja não existe porque as pessoas gostam dela. Eu não tenho essa expectativa de que todo mundo vai gostar da igreja. A igreja é um milagre de Deus. É um milagre do Senhor. A igreja só existe porque Deus salva pessoas e as coloca na igreja. Porque elas estão lutando, elas estão desejosas de servi-lo agora, elas querem buscar agora o reino dele, não mais o seu próprio reino. Então ela vai para a igreja, ela se envolve com a igreja, que é a sequência natural da caminhada cristã. E isso então, irmãos, essa luta contra os próprios pecados, ele é demonstrado na comunhão com a igreja. Elas começaram a lutar e isso as levou a se envolver com a igreja. E elas demonstram que estão vencendo porque estão em comunhão com a igreja. Quando crentes, irmãos, começam a perder a luta contra o pecado, qual é a primeira evidência disso? Se afastar da igreja. Eles começam a não vir mais para a igreja, você não os vê mais aqui. Porque eles estão esfriando na fé. Eles estão perdendo a luta contra o pecado.
Eles deixaram de nutrir a sua vida espiritual, estão cedendo aos desejos pecaminosos, inevitavelmente eles se afastam da igreja, porque eles estão perdendo a luta. Deveriam estar lutando, mas estão perdendo a luta. Então eles não vêm para a igreja. E o contrário disso é verdade. Alguém que está lutando contra o pecado e está vencendo, permanece em comunhão com a igreja. Permanece envolvido com a igreja. É isso que Paulo fala aqui. Façam morrer a sua natureza terrena. Despojem-se do velho homem. E acrescenta, comecem a ter compaixão. Comecem a se relacionar com seus irmãos em Cristo. Porque a comunhão com a igreja é o resultado natural para aquele que está lutando contra o seu próprio pecado. A comunhão com a igreja é uma evidência de vitória sobre o pecado. A comunhão com a igreja é uma evidência de vitória sobre o pecado. E quem está vencendo essa luta? Aqueles que estão amando a Deus e amando a igreja. Eles estão vencendo. É isso que essa passagem vai nos dizer implicitamente. Implicitamente. A comunhão com a igreja é uma evidência de vitória sobre o pecado. Ele falou, lute, lute. Agora, como você sabe que você está lutando? Você vai se envolver com outras pessoas. Com as pessoas que estão nessa luta também. Nessa luta contra o pecado. Então, a comunhão com a igreja é a evidência da vitória sobre o pecado. E o que aquele que está vencendo, ou seja, o crente, o que ele demonstra através da comunhão com a igreja? Nós vamos começar a ver essa passagem do versículo 12 aqui. Não se preocupe, não vamos ver toda ela hoje. Não sei quantos domingos nós vamos levar para ver. Eu nunca sei. Eu sei que eu tenho um tempo. Louva a Deus por esse tempo aqui. Louva a Deus pela sua paciência. Né? Uma igreja que separa mais de 1 hora para ouvir a palavra de Deus tem se tornado coisa rara. Eu ouço isso de colegas, de pastores. Nós louvamos a Deus pela nossa igreja, porque há anos nós somos assim e temos apreciado gastar tempo com a palavra do Senhor. Cantamos e louvamos. O culto é simples. Cantamos, adoramos, com essa canção tão bela que nós aprendemos agora, né? Tão preciosa, e depois queremos ouvir a palavra do Senhor. Então, o que o crente demonstra através da sua comunhão com a igreja? Ele demonstra uma nova identidade. No começo do versículo 12, né, a primeira frase do versículo 12, ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Essa passagem aqui, irmãos, dos versículos de 12 a 17, ela é repleta de mandamentos. Na verdade, há 10 imperativos aqui nesses versículos aqui. São 10 verbos com força de mandamento. São os mandamentos de Deus para os crentes. É o caminho apontado por Deus para os seus servos. Ele os salvou e agora mostra para eles como deve ser o seu viver. E Paulo fala aqui primeiro da nova identidade que eles receberam. Na verdade, ele começou a construir isso na transição que ele faz no versículo 11. Cristo é tudo em todos. A identidade do salvo é Cristo. Ele morreu com Cristo, ele ressuscitou com Cristo, ele está sendo refeito em Cristo, à imagem de Cristo, e Cristo é a sua vida. Por isso que ele diz, Cristo é tudo em todos. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala a respeito de si mesmo. Ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Cristo se tornou a sua identidade. Então ele diz, eu vivo Cristo agora. Para mim o viver é Cristo. Aos Gálatas ele disse, estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse em Gálatas capítulo 2, versículo 19. E aqui ele diz para a igreja, a sua velha vida não existe mais. Não há grego ou judeu, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é tudo em todos. A nova identidade dos salvos é Cristo. E Paulo diz, agora, como aqueles que foram salvos e estão em Cristo, revistam-se. No versículo 8 ele disse que eles deveriam tirar aquilo de suas vidas. E agora ele vai dizer o que eles deveriam colocar no lugar. É Deus nos dizendo o que nós colocamos no lugar daquilo que nós tiramos da nossa vida. O ato de despir-se da roupa suja e vestir-se de uma roupa limpa. É a figura que ele usa aqui. Dizem, irmãos, que na igreja primitiva,
Quando nós falamos igreja primitiva, nós falamos daquela igreja que começou lá em Atos dos Apóstolos. Esta igreja aqui, para a qual Paulo está escrevendo, aquela primeira geração de convertidos, a primeira colheita. Por isso que ela começa em Pentecostes, porque Pentecostes era a festa da colheita. Ali Deus fez a primeira colheita dos cristãos. Então nós chamamos aquela primeira geração, aqueles primeiros irmãos que creram em Cristo após o fundamento dos apóstolos, nós os chamamos de igreja primitiva. Disse que a igreja primitiva, na igreja primitiva, quando alguém era batizado, eles davam uma nova roupa para a pessoa, um ato simbólico, dizendo que agora ela ia tirar a velha roupa e vestir uma nova roupa. Então, eles adquiriram o hábito de dar uma túnica para a pessoa, uma túnica branca, simbolizando agora a sua nova vestimenta, o seu novo viver em Cristo. Então Paulo vai descrever esta nova roupa. Ele vai falar como é esta nova roupa que o crente deve vestir agora. Por isso que ele diz, revesti-vos, pois. Então ele começa dizendo que os crentes devem revestir esta nova roupa. Ele começa falando da identidade deles. Eles não são mais aquelas pessoas entregues aos seus próprios desejos. Aquela pessoa morreu, ela não existe mais, ela morreu em Cristo. Então surge uma nova pessoa com essa nova identidade. E ela agora tem Cristo. Então Paulo diz, o viver é Cristo, é viver em Cristo. Então no versículo 12 ele vai dizer, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Vocês agora são uma nova pessoa, vistam-se como tal. Como eleitos, santos e amados. Usem uma roupa coerente com essa identidade. Vocês são eleitos, vocês são santos, vocês são amados. Vocês não estão mais naquela antiga natureza. Vocês estão fazendo morrer aquela natureza. Vocês estão se despojando de todas as suas reações. A ira, a indignação, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Vocês são um novo homem. Vocês então devem agir agora de uma forma adequada com este novo homem. O que ele está dizendo aqui de uma forma figurada é, use uma roupa adequada com aquilo que você é agora. Com a sua nova identidade. Vocês são os eleitos, os santos e os amados. Essa é a sua nova identidade. Então comece a viver de acordo com ela. A Bíblia chama a igreja, irmãos, de os eleitos de Deus. Paulo usa essa expressão aqui para dizer por que eles deveriam adotar essa nova forma de viver. Eles deveriam se despir do velho homem e se revestir do novo porque eles eram os eleitos de Deus. Nós devemos vestir essa nova roupa, nós devemos ter esse novo modo de viver porque nós somos os eleitos de Deus. E Efésios capítulo 1, versículo 4 nos diz que nós fomos eleitos por Deus, escolhidos em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Apocalipse, irmãos, nos capítulos 13 e 17, o livro de Apocalipse cita o livro da vida do Cordeiro. E diz que este livro foi escrito antes da fundação do mundo. E não é um livro de história. É um livro de nomes. Um livro de nomes escrito antes da fundação do mundo. É um livro com os nomes dos salvos. Escrito antes mesmo de Deus ter criado todas as coisas. É lá que se baseia a eleição soberana de Deus àqueles que vão ser salvos. Por isso que o apóstolo Pedro também chama a igreja de raça eleita em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Deus tem colocado na igreja os seus escolhidos, os seus eleitos, antes da fundação do mundo. Ele os escolheu lá. E isso é puramente obra da sua graça. Por isso que foi lá, antes da fundação do mundo. Nós sequer havíamos nascido, sequer havíamos praticado qualquer coisa para que Deus se impressionasse com essas coisas que nós houvéssemos praticado e então pudesse nos eleger. Não. É antes da fundação do mundo para nos dizer que é pela graça de Deus. Então Efésios capítulo 1, versículo 5 vai dizer que Deus fez isso segundo o beneplácito da sua vontade. Foi Ele que quis fazer. É por sua vontade. Em Efésios capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer que Deus fez isso para o louvor da sua graça. É para que a sua graça seja louvada. É por graça. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, vai dizer que Deus fez isso de acordo com o conselho da sua vontade. Ele que quis fazer. Não cabe a nós questioná-lo.
Senhor, por quê? Por que o Senhor fez assim? Com base em que o Senhor fez? É no beneplácito da sua vontade, é para o louvor da sua graça, é segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 12, vai dizer que ele fez isso para o louvor da sua glória. É por causa dele. Então a eleição soberana de Deus é segundo a sua graça. Não foi algo em nós que levou Deus a nos escolher em Cristo antes da fundação do mundo. Não foi nenhuma obra nossa para que nós fôssemos considerados como elegíveis para Ele. Foi algo nele mesmo. É nele, é graça, é amor, é misericórdia. É sua livre vontade, é a sua vontade soberana. É o beneplácito da sua vontade, é por amor do seu nome. Como nos diz o Salmo 106, versículo 8, ele salva por amor do nome dele. É por causa dele. Então, citando novamente, irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo diz que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus em amor. É o mesmo que ele está dizendo aqui. É a mesma forma. Nós fomos eleitos para viver uma nova vida. Fomos eleitos para nos revestirmos com uma nova roupa. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Então a eleição soberana de Deus não é um fim em si mesma. Nós somos os eleitos de Deus para um propósito. Nós fomos eleitos por Deus para a santidade. Para sermos santos e irrepreensíveis. Aqui ele diz, eleitos de Deus, santos e amados. Por isso ele diz que essa nossa nova identidade é a nossa eleição por parte da soberania, vontade livre de Deus, para o louvor da sua graça, por amor do seu nome, para o louvor da sua glória. Nós fomos eleitos por ele. Mas ele diz também que nós somos santos. É a nossa nova identidade. Nós somos santos, somos eleitos e somos santos. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Essa é a sua identidade. Você agora é um santo. Esposas podem dizer isso, maridos podem dizer isso, você é uma santa. Não ironicamente, mas por causa da nova identidade em Cristo. Nós somos agora santos, então nós devemos viver de acordo com isso, porque nós somos assim. Essa é a nossa identidade. Santos significa, irmãos, separados, você sabe disso. Significa consagrado, significa separado para um fim. Não é apenas ser separado, é separado para um fim, é para um propósito. Então nós fomos separados para Deus, não somos mais do mundo. Deus nos separou do mundo. Aliás, lá em João capítulo 15, Jesus vai dizer para os seus discípulos, se o mundo vos odeia, sabei que antes do que a vós ele me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, ou seja, separei vocês do mundo, escolhi vocês para separar vocês do mundo. Jesus disse em João capítulo 15, a partir do versículo 18, dele vos escolhi, separei vocês do mundo, por isso o mundo vos odeia, ele diz. Então nós não pertencemos mais ao mundo, nós pertencemos a Ele, nós somos separados para Ele. Nós agora pertencemos ao Senhor nosso Deus, nós fazemos parte agora do seu reino. Por isso Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando ele diz aqui que nós somos santos, ele está dizendo que agora nós pertencemos a Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Santos então significa que nós pertencemos a Ele exclusivamente, significa que nós estamos sob os cuidados dEle. Ele assumiu o cuidado sobre as nossas vidas. Então Paulo está dizendo agora que nesta nova identidade nós temos um dono. Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos agora de acordo com aquele que é o nosso dono, o nosso proprietário, somos propriedade exclusiva dEle. Porque Ele nos comprou com o sangue precioso do seu Filho. Então não somos mais de nós mesmos. É o que Paulo também diz na sua carta aos Coríntios, no capítulo 6. Ele vai dizer nos versículos 19 e 20 que nós devemos viver para Deus porque nós fomos comprados por preço. E o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. Não somos mais de nós mesmos. Então somos chamados a fugir da impureza. Somos chamados a glorificar a Deus no nosso corpo.
Porque não pertencemos mais a nós mesmos. O nosso corpo deve ser usado para a glória dele, porque nós somos santos, separados para ele, pertencemos a ele. Então somos chamados a nos santificar a nós mesmos, por quê? Porque já somos santos. Vivam de acordo com a identidade que vocês receberam. É o que ele está dizendo. Vocês são santos de Deus, separados para ele. Isso implica dizer, irmãos, que Deus cuida de nós. É uma palavra que fala não somente da nossa responsabilidade de viver essa nossa identidade, mas é uma palavra que também nos traz esse consolo, nos traz essa certeza, nos traz essa esperança de que nós estamos sob os cuidados de Deus, porque nós somos os seus santos, nós somos separados para Ele. Estamos sob esses cuidados preciosos dEle. É interessante que esses três termos que o apóstolo Paulo usa aqui, eleitos de Deus, santos e amados, esses três termos aqui, eles são usados no Antigo Testamento para se referir ao povo de Israel, que era a nação eleita, eram os separados para Deus, os santos e os amados por Deus. Esses três termos são usados com frequência no Antigo Testamento para se referir a Israel como povo de Deus. E aqui a palavra de Deus se aplica a nós como seus filhos, a nós como igreja dele. E é interessante no Antigo Testamento, quando Deus fala do seu próprio povo, o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 9, o texto vai nos dizer, porque a porção do Senhor é o seu povo. Pertence a ele, a porção dele. E diz assim, Jacó é a parte da sua herança, se referindo ao povo de Israel, colocando Jacó como cabeça daquele povo. Jacó é a parte da sua herança e diz, o Senhor achou esse povo numa terra deserta, num ermo solitário, rodeado de uivos. O que é estar, irmãos, numa terra solitária, num ermo, rodeado de uivos, rodeado de perigos? Lobos estão ali para devorar este povo. E o texto vai dizer que o Senhor o achou neste ermo solitário, num deserto, rodeado de uivos. Mas o Senhor o cercou, o Senhor rodeou o seu povo e guardou-o como a menina dos seus olhos. Olha que cuidado que o Senhor tem conosco, quando Ele diz que nós somos os seus santos. Ele diz que Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Então Paulo está dizendo isso aqui, que ao sermos santos do Senhor, separados para o Senhor, nós somos colocados sob os seus cuidados, e somos cuidados como se o Senhor estivesse cuidando dos seus próprios olhos. É uma figura de linguagem também, que Deuteronômio capítulo 32, versículo 9 nos diz, para falar do cuidado imediato e apressado que o Senhor tem para com o seu povo. Porque quando alguém vai ser atingido nos seus olhos, ele imediatamente fecha os olhos. É uma das reações mais rápidas que nós temos no cuidado conosco mesmos. É fechar os olhos, é piscar. Vê uma criança? A criança, ela é indefesa, ela não sabe se defender, mas quando você ameaça bater nos olhinhos dela, ela não pisca o olhinho. Não pisca o olhinho. Eu falei para a Natália, eu estava lembrando disso hoje. Quando eles nasceram, a gente fica meio neurótico, aí eu queria saber se eles enxergavam, eu ficava assim no olhinho deles, assim, para ver se piscava. Porque os olhinhos piscam. Protege. Nós protegemos os olhos muito rápido. E Deus diz que Ele cuida de nós como se Ele estivesse cuidando dos seus olhos. Cuida de nós como se nós... como Ele cuida da menina dos seus olhos, então significa que Ele cuida de nós rapidamente, nos protege rapidamente. A Bíblia está dizendo que Deus faz isso porque Ele nos ama. Por isso estar na igreja, irmãos, é estar no lugar mais seguro do mundo. Mais seguro, porque é estar sob os cuidados de Deus, é estar protegido do mal. Então, quando a palavra de Deus nos diz aqui que essa nova identidade que nós recebemos, que tem esse nome de sermos santos, Ele está dizendo que nós somos separados para Ele, somos a propriedade exclusiva dEle, somos a menina dos seus olhos. Então Paulo diz, revistam-se de uma maneira de viver, porque vocês agora são santos, vocês são separados para Deus, vocês são os eleitos dEle, santos para Ele, essa é a identidade de vocês. E aí Paulo acrescenta ainda mais
mais um aspecto a isso, a essa nova identidade. Ele diz que nós somos os eleitos de Deus, santos e amados. É algo já realizado. O tempo verbal aqui indica que nós somos objetos do amor de Deus, nós somos os amados de Deus. A igreja é a amada de Deus. Todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus, passou a ser um amado de Deus. Isso define a pessoa. É uma identidade, irmãos. Que a gente lê aqui, né? Pô, legal, bonito isso aqui, né? Saber que nós somos os eleitos de Deus, os santos e os amados de Deus. Ele está falando para nós que isso é a nossa identidade. Isso nos define. Define quem nós somos. Define o nosso ser. É um desses aspectos dessa nova identidade. Quem é essa pessoa? Alguém pergunta. É um amado de Deus. É um amado do Senhor. É alguém que Deus escolheu, separou para Ele e amou. Irmãos, veja, Ele amou. Ele amou até o fim. Por isso que João capítulo 13 vai dizer que Jesus, quando se reuniu com seus discípulos ali no cenáculo, quando ele inclusive lava os seus pés, diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus nunca vai parar de amar você. Porque você é um amado dele. Define quem você é. Define a sua identidade. Então, ao ler essa expressão aqui e refletir sobre ela, irmãos, a gente começa a pensar, puxa, o que Deus está falando a nosso respeito? Quando eu comecei a refletir sobre isso, eu não pude deixar de lembrar do apóstolo João. Quem foi o apóstolo João? João era filho de Zebedeu, era o seu pai, Zebedeu. João tinha como irmão Tiago. Tiago era seu irmão. A mãe de João provavelmente era Salomé. Não dá para a gente afirmar isso, mas a Bíblia parece apontar para isso quando você soma a descrição que Mateus faz daquelas mulheres que foram ao túmulo quando Jesus ressuscitou, e juntas e a isso a descrição que Marcos faz, nós chegamos à conclusão que a mãe de João era Salomé. João era um pescador, junto com seu irmão Tiago, junto com Pedro, eles tinham uma empresa de pesca com seu pai. João também, a Bíblia diz que ele era um temperamental. Um dia ele queria que Deus descesse fogo do céu e queimasse todos os samaritanos, porque eles não receberam Jesus. Esse era João. Senhor, quer que a gente mande Deus descer fogo do céu e queime esses samaritanos aí? Jesus chamou ele e o irmão dele, Tiago, de ambos de Boanerges, que significa filhos do trovão. Os dois não era fácil, não. Temperamental, como um trovão. João foi usado por Deus para escrever a Bíblia. Escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 cartas que estão ali, imediatamente anterior ao Apocalipse ali, pertinho de Apocalipse, e escreveu o próprio livro de Apocalipse. Então uma boa parte do Novo Testamento foi escrita por este homem, João. Então nós temos várias informações sobre este apóstolo de Jesus aqui na sua palavra. Agora, como é que João se referia a si mesmo? Quando ele ia falar de si mesmo, como é que ele se referia a si mesmo? Ele dizia, eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Ele assumiu essa nova identidade dele. É como se ele dissesse, eu não sou João, eu não sou o filho de Zebedeu, eu não sou o irmão de Tiago, eu não sou o filho de Salomé, eu não sou o pescador, eu não sou o escritor, eu sou o discípulo amado. Isso que me define, eu fui amado por ele. Quando eles estavam com Jesus no cenáculo, e Jesus estava, irmãos, instituindo a ceia, Jesus disse, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Os discípulos ficaram então se entreolhando ali, assustados, sem saber a quem Jesus se referia. Então Pedro, ele faz sinal para João, dizendo assim, pergunta para ele quem é este que vai traí-lo, como ele está dizendo. E como é que João se refere a si mesmo? Ele disse assim, estava ali conchegado a Jesus, um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava. E foi para esse discípulo que Pedro fez sinal, pergunta para ele. Mas ele poderia ter dito ali, eu estava lá, eu estava conchegado a Jesus, eu, João,
eu estava lá. E Pedro fez sinal para mim, para eu perguntar para Jesus a quem ele se referia quando ele falou que um dentre nós o trairia. Mas não é isso que ele disse. Ele disse, estava ali com chegada a Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. E foi para esse discípulo que Pedro perguntou. Fez sinal para perguntar a Jesus. Porque é assim que ele se identifica. E por que ele se identificava dessa forma? Porque para João não importava mais quem ele era, e sim o que Jesus fez por ele. Jesus o amou. Isso o definia. Essa era a sua nova identidade. Ele, irmãos, não estava dizendo com isso, quando ele refere-se a si mesmo como discípulo amado, ele não estava dizendo com isso que ele era melhor que os outros discípulos, ou mais amado por Jesus do que os outros discípulos. Ele não estava dizendo isso. Ele não estava dizendo que ele era maior que os outros, mais importante que os outros. Ele está apenas dizendo, eu sou o que sou apenas porque Jesus me amou. Quem eu sou agora é definido pelo fato de Jesus ter me amado. Então a questão não são os meus feitos, é o que João estava dizendo. A questão não é nem o meu amor por Jesus. É o amor que Ele tem por mim. É isso que me define. Então o que a gente aprende aqui quando a Bíblia diz que nós somos, irmãos, os eleitos de Deus, os santos e os amados? É como se João estivesse dizendo, a questão não é de quem eu sou filho, de Zebedeu ou de Salomé. A questão não é quem é meu irmão, Tiago. A questão não é se eu fui um pescador, não é se eu fui um escritor da palavra de Deus. A questão não é meu temperamento explosivo, que me levou a querer matar aqueles samaritanos, pedindo que Deus mandasse fogo do céu e os queimasse todos. A questão não é essa, não é meu temperamento que me define. O que me define é o que Jesus fez por mim. Eu sou um discípulo amado. Ele me amou. Parece que Paulo disse, porque Cristo me amou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nós pensamos, irmãos, sobre a nossa identidade em Cristo, né? E como isso é importante para nós de fato pensarmos na nossa identidade em Cristo. Nós temos a tendência de nos definirmos por muitos fatores. Você define a sua vida por muitos fatores, N fatores. Nós olhamos para o nosso histórico de vida e achamos que isso nos define. Nós olhamos para a nossa história familiar e nós achamos que a nossa vida é definida por isso. Olha, você tem que ter, a minha família é assim, meu pai era assim, na nossa casa a gente foi criado assim, a gente tinha o hábito de fazer assim, então a vida inteira eu fui treinado assim, então é por isso que eu sou assim. A gente olha para a nossa nacionalidade, a gente acha que isso é que vai nos definir como crentes, é que eu sou um crente brasileiro. O brasileiro é assim mesmo. Né? Ele não desiste nunca de buscar seus próprios interesses, né? Nós olhamos para a nossa cultura e nos definimos por isso. É que eu sou assim. Eu sou dessa nacionalidade, eu sou dessa cultura, eu sou um brasileiro, eu sou um asiático, eu sou um indiano, eu sou um chinês, eu sou um latino. Tem que entender, latino é assim, né? Latino tem um sangue quente mesmo, né? Nós olhamos para o nosso temperamento e nos definimos por isso. Eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito de ser. É assim, eu sou mesmo de pavio curto, eu perco mesmo as estribeiras, eu fico nervoso mesmo, eu sou assim, eu sou mais emotivo mesmo, eu sou mais melancólico mesmo, eu sou mais sanguíneo, eu sou assim, e você tem que entender, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Nós olhamos para os diagnósticos, que está tanto em moda hoje, né? Os diagnósticos que nos são dados pelos especialistas desse mundo e nós nos definimos pelos diagnósticos. Eu tenho transtorno tal. Eu tenho outro transtorno. Eu sou assim. E eu sou assim. Irmãos, o que nos define não são estas coisas. O que nos define é que nós somos amados por Deus em Cristo Jesus. Isso é a nossa identidade. Isso é o que nos define. É sobre isso que nós vamos viver. É isso que vai definir o nosso modo de viver. É quem nós somos, eleitos de Deus, santos e amados.
Então Paulo diz que nós devemos nos revestir deste novo modo de viver, porque nós somos essas pessoas, é esta a nossa identidade, é isso que nos define, eleitos de Deus, santos e amados. Então Cristo é a nossa nova identidade, Cristo está sendo formado em nós, Cristo é tudo em todos, ele diz. Cristo é que nos define como eleitos, santos e amados. Então o que ele diz é, vamos viver de acordo com isso. Então quando nós estamos em comunhão com a igreja, nós começamos a demonstrar essa nossa nova identidade. É na comunhão com a igreja que nós começamos a lutar contra nós mesmos e começamos a viver e evidenciar nas nossas vidas esta nova identidade. É a evidência de que a pessoa está lutando contra o pecado dela e está vencendo. Está obtendo vitória, porque ela está na igreja. Sabe, irmãos, um problema para mim não é o quanto o pecado está presente na vida da pessoa. Não que isso seja confortável e nós devamos aceitar isso como se não fosse nenhum problema, não é isso. Mas o problema para mim é a pessoa não estar na igreja, porque significa que ela não quer lutar contra o pecado dela. Esse é que é o problema para mim. Então se nós estamos aqui, estamos lutando contra o nosso pecado, é isso mesmo que nós vamos fazer até o fim da nossa vida, aqui neste mundo. Vamos lutar. Quem está aqui? Quem está lutando? Quem não está aqui? Quem desistiu de lutar? Não quer lutar. Quem não está aqui? Pessoas que não querem compromisso com Jesus, porque querem viver o seu próprio reino. Não querem o reino de Deus. A igreja é composta por essas pessoas que estão lutando e elas evidenciam uma nova identidade. Eleitos, santos e amados. A comunhão com a igreja, irmãos, é essa evidência da vitória sobre o pecado. Então o que o crente demonstra na comunhão com a igreja? Ele demonstra esta nova identidade. E como ele demonstra isso? Neste novo caráter, nesta identidade. E segundo, como ele demonstra isso? Essa nova identidade vai fazer com que ele então revele este novo caráter. Essa nova forma de viver. É o que ele diz então na segunda parte do versículo 12. Aqui agora são vários, eu diria, vários aspectos que ele coloca aqui dessa nova roupa que o crente deve vestir, né, que ele deve se revestir, e obviamente não veremos todas elas aqui, né, mas eu começo hoje e depois continuamos se o Senhor nos permitir. Nessa evidência, né, de que ele está lutando contra o pecado e demonstra que está vencendo pela comunhão com a igreja, na comunhão com a igreja, então o crente demonstra um novo caráter, ele demonstra a nova identidade e ele demonstra um novo caráter. E esse novo caráter, então, faz com que ele se volte para as pessoas. Agora ele está deixando de amar a si mesmo, como disse, e passando a amar o próximo. Ele está agora cumprindo a lei de Deus. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então antes, na velha vida, ele amava a si mesmo. Mas agora, como uma nova criatura, um novo homem, ele está amando o próximo. E ele sente que ele nunca está amando como ele deveria amar. Por isso que ele diz, a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. O amor é uma coisa que nós nunca vamos conseguir quitar. É uma conta que nós nunca vamos conseguir quitar. Nós sempre vamos nos sentir devendo. Mas quem está amando o próximo tem cumprido a lei, ele diz. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, ele diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Paulo diz agora que o crente, com essa nova, como essa nova criatura, ele vai se envolver com a igreja. E um dos aspectos desta nova vestimenta espiritual dele, refere-se diretamente ao relacionamento que ele tem com a igreja. É principalmente na igreja que ele vai viver todas essas coisas que Paulo vai enumerar aqui agora a partir do versículo 12. É na comunhão da igreja que essas coisas vão ser evidenciadas na sua vida, elas vão aparecer. Então tudo que Paulo vai dizer aqui, irmãos, nada mais são do que características do próprio Senhor Jesus. Mas ele já não disse que é a imagem de Jesus que está sendo formada em nós? Então tudo que ele vai dizer aqui nós encontramos em Cristo Jesus, porque ele disse que Cristo é tudo em todos. Ele não disse, irmãos, que nós somos o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Cristo Jesus? Para o pleno conhecimento segundo a sua imagem? Então este novo homem agora começa a andar de acordo com Jesus.
Tudo que ele fala aqui para o crente fazer, nós encontramos Jesus fazendo nos evangelhos. Então ele está dizendo agora para nós: vocês são chamados a viver para Cristo. Esta é a imagem que o Senhor está formando em vocês. Vocês estão sendo ordenados a agirem como Jesus, o seu Filho amado. Então nesses aspectos aqui desta vestimenta que ele fala para o crente agora colocar sobre si, ele fala dos ternos afetos de misericórdia, a primeira coisa que ele fala aqui. Esta nova vestimenta espiritual envolve o fato de sermos misericordiosos. E você não é misericordioso se você não tiver alguém diante de você para você exercer misericórdia. Então isso é uma coisa que liga você a outras pessoas. Você deixou o seu reino agora, naquilo que você só se preocupava consigo mesmo, agora você passa a se preocupar com outras pessoas. Nós vimos no capítulo 1 que quando os judeus queriam falar, irmãos, do seu sofrimento, eles falavam das suas entranhas. É isso que ele está dizendo aqui. Ternos afetos, ele usa duas palavras aqui, é a misericórdia a partir das entranhas. Ternos afetos de misericórdia. Quando os judeus queriam falar do quanto eles estavam sofrendo, eles falavam do seu estômago, eles falavam do seu intestino, eles falavam da sua barriga, do seu abdômen. Porque nestes órgãos é que eles viam como a sede dos seus sentimentos. Nós refletimos sobre isso lá no capítulo 1. Então, quando eles queriam falar dos seus sentimentos, do seu sofrimento, eles se referiam aos órgãos abdominais. Quando eles queriam falar da sua razão, da sua mente, da sua lógica, eles falavam do coração. O coração era como se fosse a mente para eles, e as entranhas se referiam aos seus sentimentos. E aqui Paulo está dizendo então, vocês como novas criaturas devem revestir-se de compaixão nas suas entranhas uns para com os outros. Se antes vocês serviam-se dos outros, vocês usavam os outros para agradar a si mesmos, vocês queriam que os outros servissem vocês, agora como novas criaturas vocês sofrem pelos outros nas suas entranhas, vocês têm compaixão pelos outros. Deus está chamando vocês a ter compaixão para com eles. E é uma compaixão tal que vocês serão levados a sentir dor nas entranhas por causa delas. É ter de fato o afeto de misericórdia. É esquecer-se de si mesmo e voltar-se para o seu irmão em Cristo. Então aqui Paulo vai dar mandamentos, irmãos, que nós chamamos de mandamentos mútuos. É aquilo que nós fazemos uns pelos outros, é reciprocidade. Aquilo que é cumprido, então, no ambiente coletivo. Então, são mandamentos que são praticados no relacionamento com a igreja. Por isso que ele está falando aqui de comunhão com a igreja implicitamente. É evidenciado pelo relacionamento de comunhão com Deus por meio da sua igreja. Porque antes você andava no seu mundo. Você edificava o seu reino. Agora você edifica o reino de Deus. Agora é você e Deus, é você e Jesus, em ternos afetos de misericórdia para com as outras pessoas. Então você começa a ter compaixão. A misericórdia. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus vivendo isso. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, nos diz que Jesus, vendo as multidões que estavam aflitas e exaltas, como ovelhas que não têm pastor, compadeceu-se delas. É a mesma coisa que está aqui. É a misericórdia, a hora é traduzido como misericórdia, a hora é traduzida como compaixão. Mas é a mesma coisa. Jesus olhou para as multidões e viu o estado espiritual delas, exaustas e aflitas, desgarradas, como se não tivesse alguém para conduzi-las. Ele compadeceu-se delas. Jesus literalmente sentiu dor nas entranhas ao ver as pessoas naquela situação. Esta é a imagem de Jesus que está sendo formada em nós. Deus está nos refazendo para que nós tenhamos compaixão uns pelos outros. Deus quer que nós olhemos uns para os outros da mesma forma como Jesus olha para nós. Jesus olha para nós com misericórdia e compaixão. Paulo sempre se lembrava da misericórdia que o Senhor teve para com ele, que Jesus teve para com ele. Quando ele escreve a sua carta a Timóteo, irmãos, a primeira carta, ele vai lembrar a Timóteo o seu próprio testemunho de conversão. O apóstolo Paulo então diz lá no capítulo 1 de 1 Timóteo, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que ele estava dizendo, ele dizia, eu não mereço nada
do que o Senhor fez por mim. Porque eu sou o principal pecador que eu já conheci na minha vida. Nunca vi alguém pior do que eu. Eu sou o principal pecador. E Jesus veio ao mundo para salvar pessoas como eu. E então ele diz, e por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, eu, o principal dos pecadores, nesta pessoa, evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo para todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ele diz, se eu sou alguma coisa, é porque Jesus me amou e Jesus olhou para mim com este terno afeto de misericórdia. E ele não se esquecia disso. Quando ele escreve a Timóteo, ele está caminhando para o final da sua vida e ele se lembra muito bem do que Jesus fez por ele. Ele era um homem velho, anos agora de experiência no caminhar com Cristo, mas não se esquece de quem ele havia sido. Ele diz, eu fui um insolente, eu fui um blasfemo, eu fui um perseguidor da igreja. Então na mente deste homem velho, e agora estava claro quem ele havia sido e quem ele era em Cristo agora. E ele trazia essa lembrança da misericórdia de Jesus por ele. Eu sou o principal dos pecadores, mas Jesus evidenciou sobre a minha vida a sua misericórdia. Jesus foi misericordioso conosco, irmãos. Ele olhou para nós quando nós estávamos na perdição. E ele olhou e continua olhando para nós com misericórdia. É o que nos diz o Salmo 103, que eu aprecio tanto o Salmo 103. Ele nos diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O Senhor é misericordioso, ele diz no Salmo 103. Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é longânimo, ele é assaz benigno, ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem consoante as nossas iniquidades. Porquanto a altura que o céu está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de um filho, como um pai que tem misericórdia de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. É assim que Jesus olha para você. É assim que Ele olha para nós, com esse olhar terno de misericórdia, porque Ele sabe a nossa estrutura. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, porque Deus está nos refazendo para o pleno conhecimento, Ele está formando seu caráter misericordioso em nós. Então ele diz, olhem para os seus irmãos, da mesma forma como Jesus olha para vocês, porque é a imagem de Jesus que está sendo formada em vocês. Olhem para os seus irmãos. Esta é a compaixão, irmãos, com a qual nós devemos lidar com nossos irmãos que vão pecar contra nós. Na comunhão com a igreja, você vai experimentar o pecado dos seus irmãos. Deus não mente para nós. Aqui não é o céu. Não pense que aqui ninguém vai ser chato com você. Não pense que aqui ninguém vai frustrar você. Não pense que aqui ninguém vai decepcionar você. Mas o que a Bíblia está dizendo, você como eleito de Deus, santo e amado, vai se revestir agora de misericórdia. Sabe por quê? Porque você sabe que pessoas vão te decepcionar aqui na igreja. E como você está em comunhão com a igreja, você está lutando contra o seu pecado, você vai ter a oportunidade então de exercer misericórdia para os seus irmãos. E não castigar seus irmãos. É lamentável, irmãos, quando crentes não olham um para o outro. É lamentável. Me permitam, irmãos, ser direto com vocês assim mesmo. Mas é lamentável quando você vê crentes que não falam um com o outro. Quando o caráter deles, a nova identidade deles deveria fazer com que eles olhassem para os seus irmãos que pecaram contra eles, da mesma forma como Jesus continua continuamente olhando para eles.
Já parou para pensar se Jesus resolvesse nos tratar segundo os nossos pecados e consoante as nossas iniquidades? Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. E como Jesus olhou para Pedro? Como Jesus o tratou? Jesus foi até ele naquela praia, nos diz João capítulo 21, e exerceu misericórdia por Pedro. Ele restaurou Pedro. Ele amou Pedro. Então, o afeto de misericórdia nos faz saber que na comunhão com a igreja, pessoas vão pecar contra nós. E como nós vamos reagir para com elas? Servindo o nosso reino, estabelecendo o nosso reino, sendo um rei, julgando a pessoa com base na lei que eu criei e julguei que ela não obedeceu à lei que eu criei para ela e agora eu vou puni-la? Ou vou negar o meu reino e vou edificar o reino de Deus, vou buscar o reino de Deus, exercendo misericórdia para com ela? Então nós vamos reagir como Jesus reage conosco. É a imagem dele que está sendo formada em nós. Então nós vamos exercer ternos afetos de misericórdia, nós vamos ter compaixão. Este é um dos aspectos desta nova vestimenta que Deus quer que nós vistamos. Este é um dos aspectos deste novo caráter que Deus está formando em nós, que Ele quer que nós manifestemos. E estar na igreja é manifestar isso. É a realidade. Um outro aspecto que ele fala aqui, irmãos, desta nova vestimenta é a bondade. Ele diz, ternos afetos de misericórdia e de bondade. Então Paulo acrescenta aqui mais um aspecto deste caráter do crente. Ele diz para que nós nos revistamos disso, é a bondade de Deus. Isso aqui não é uma característica natural do ser humano. Nada do que ele está falando aqui é natural do ser humano, irmãos. Não faz parte da natureza terrena. Por vezes nós conhecemos pessoas e nós dizemos a respeito delas, nossa, ele é uma pessoa boa, né? Ela não conhece Jesus. Não tem compromisso nenhum com Jesus, muito menos com a igreja de Jesus, mas a gente olha e fala, é uma pessoa boa, né? Mesmo ela não conhecendo Jesus. Nós avaliamos a atitude dessa pessoa e achamos que há bondade nela. De fato, irmãos, nós podemos encontrar algumas pessoas e achar que elas são bondosas. Há pessoas assim por aí, mesmo sem crer em Jesus, mesmo sem serem salvas. Mas esse tipo de bondade que ele está falando aqui não é essa que nós encontramos em algumas pessoas, mesmo sem que elas sejam salvas por Cristo Jesus, mesmo sem que elas sejam convertidas. Aqui é a bondade de Deus. É algo que vem de Deus. Por isso que ele fala que isso aqui se refere ao novo homem, não uma característica natural do homem. É um novo homem, é a bondade do próprio Deus. É uma bondade que não pode ser encontrada no ser humano, naturalmente. A não ser que alguém seja salvo e que tenha o Espírito de Deus habitando nele, essa pessoa não vai demonstrar essa bondade. Só vai demonstrar a não ser que ele seja um novo homem, porque você lembra do fruto do Espírito? É a mesma coisa que ele fala aqui de uma certa forma. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade. É fruto do Espírito, não é fruto da natureza humana. Então não é uma característica natural do ser humano. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia diz que o ser humano por si só é incapaz de exercer essa bondade aqui. Você não vai encontrar nenhum ser humano na sua natureza capaz de exercer essa bondade aqui. É o que nos diz Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 12. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse, já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Quando ele diz, não há quem faça o bem, a palavra lá é a mesma que aparece aqui como bondade. Sabe o que ele está dizendo? Não há um ser humano sequer que pratique a bondade. Isso aqui é uma característica exclusiva de Deus. E que Deus compartilha com aqueles que Ele salvou. Ele coloca o seu Espírito nessa pessoa. O fruto do Espírito começa a aparecer nessa pessoa. Ele deu uma nova identidade para essa pessoa. Essa nova identidade faz com que a imagem de Cristo comece a ser formada nessa pessoa. Então ela vai começar a exercer essa bondade. Que é uma bondade vinda pelo poder de Deus na vida da pessoa. Não vem dela mesma. Por isso ele diz, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Agora, por que ninguém é capaz de exercer essa bondade, irmãos? Justamente porque essa bondade tem a ver com o caráter de Deus.
É uma bondade, irmãos, totalmente altruísta. É a bondade que a pessoa exerce sem pensar em si mesma. Só Deus é assim. Só Ele. Só Jesus exerceu esse tipo de bondade. Jesus nunca fez o bem a alguém, mas pensando em si mesmo no final das contas. Por isso que o homem, ele pode até fazer alguma coisa pelas outras pessoas. Mas lá no fundo, se você conseguisse colocar uma lupa e observasse lá no fundo do coração dele, você vai ver, ele não está fazendo bondade por essa pessoa. Ele está fazendo bondade por si mesmo. Parece que ele está fazendo pela pessoa. Mas no fundo, ele está fazendo por si mesmo. Por isso que Deus disse, não há quem faça o bem. Nenhum sequer. Ele está fazendo, sabe por quê? Porque ao fazer isso, ele sente-se bem. Ao fazer isso, ele alivia sua própria consciência. Ao fazer isso, ele se orgulha de si mesmo. Ele mostra para as pessoas, você vê como eu sou bom, como eu pratico obras de caridade. Muitas pessoas estão fazendo isso e vão para o inferno, irmãos. Porque elas não são boas. Elas parecem ser boas. Mas elas estão apenas usando a situação das outras pessoas para crescer sobre elas. Exibir a si mesmos. No fundo, elas estão fazendo por si mesmas. Elas estão se orgulhando de si mesmas. Jesus disse que os hipócritas é que são assim. Jesus disse que os hipócritas é que davam esmolas, mas tocavam trombetas nas esquinas para serem glorificados pelos homens. Ele nos diz lá em Mateus capítulo 6. O próprio Senhor Jesus nos diz, eles davam esmolas e pareciam estar sendo bondosos, mas eram apenas hipócritas. Hipócritas. Jesus disse, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Não faça para a sua própria glória, não faça para a sua própria reputação, não faça para parecer-se melhor do que os outros. Por isso que a Bíblia diz que não há quem faz o bem. Por isso que a gente precisa entender a nossa identidade. E com isso nós entendemos a identidade de quem não tem Cristo. Nós vemos a distinção, nós vemos o quão antagônicos ambos são. A bondade que Deus está nos dizendo aqui, para nos revestirmos dela, é a bondade que vem a nós por Ele mesmo. É, como eu disse, um dos aspectos do fruto do Espírito. Por isso essa bondade, só o salvo pode ter. Só o salvo. Porque é a bondade, irmãos, de ser um novo homem, ser uma nova criatura, de ser habitado pelo Espírito Santo, ter este novo caráter, ter a imagem de Cristo sendo formada em si. Por isso Paulo diz, vocês são os eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se desta bondade. Então nós temos a oportunidade de demonstrar isso na comunhão com a igreja, no relacionamento com a igreja. É onde essa bondade começa a ser demonstrada. É a bondade que nós demonstramos por meio da comunhão com a igreja. Em Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo vai dizer, e não nos cansamos de fazer o bem, porque o seu tempo de ceifarmos vai chegar. Então nós não desfalecemos. Por isso, se tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. É na igreja que nós começamos a praticar essa bondade. É na família da fé. Então não há como evidenciar, irmãos, esta bondade sem a comunhão com a igreja. Você não vai demonstrar essa bondade sem a comunhão com a igreja. É na comunhão com a igreja que nós mostramos que nós estamos lutando contra o pecado. E é na comunhão com a igreja que nós demonstramos que nós estamos vencendo. Então, se o pecado nos leva a pensar somente em nós mesmos e usarmos as outras pessoas para nos servir, em Cristo Jesus nós começamos a fazer o contrário. Nós nos juntamos à igreja e nós começamos a exercer misericórdia e bondade para com as pessoas. É fazer, irmãos, sem esperar nada em troca. Esse é o desafio. Essa é a bondade que ele está falando aqui. A pessoa faz pelo outro mesmo. Ela não está fazendo por si. Ela não está fazendo para crescer. Ela não está fazendo para aparecer. Ela não está fazendo sequer para aliviar sua consciência. Ela está fazendo porque tem a ver com a nova identidade dela em Cristo. Este novo caráter que ela recebeu. Então ele vai dizer, misericórdia
e bondade. Aí domingo que vem a gente começa aqui, a gente continua, né? Aí vamos falar de humildade, aquilo que está na subsequência aqui desta passagem. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa nos ajudar a viver essa nova roupagem que Ele deu para que nós avistamos, não é? Para que nós nos revistamos deste novo caráter que é a vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Você acredita nisso? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, por podermos refletir sobre ela, Senhor, e meditar, Senhor. E te louvamos, Senhor, por Senhor deixar claro para nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós. Ó Pai, o Senhor descrever para nós esta nova roupa que o Senhor quer que nós coloquemos no lugar daquela, ó Pai, que o Senhor mesmo tirou. Ó Pai, este novo homem que o Senhor quer que nós vivamos, ó Pai, no lugar daquele que o Senhor matou, que o Senhor crucificou com Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer por isso, Senhor. E reconhecemos mesmo, Senhor, que em nossa própria natureza nós nunca teríamos, ó Pai, esta compaixão. Em nossa própria natureza, Senhor, nós nunca seríamos misericordiosos. Em nossa própria natureza nós reconhecemos, Senhor, nós nunca seríamos bondosos. Mas nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Espírito que está em nós, que está, Senhor, nos dando poder para fazer morrer, Senhor, a nossa natureza terrena. Ó Pai, para nos despojarmos, Senhor, desta roupa suja, que é servir ao nosso próprio reino. Ó Pai, nos servirmos das pessoas. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse poder que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus, para que nós possamos nos despir disso e nos revestir, Senhor. Nos revestir, Senhor, deste novo homem. Ó Pai, que se refaz na justiça do Senhor, na verdade que procede do Senhor. Então nós queremos te agradecer, ó Pai. Por em Cristo Jesus nós podermos aprender, Senhor, o que é a compaixão, para exercer, Senhor, para com aqueles irmãos que, ó Pai, porventura pecarem contra nós. Ó Pai, nós queremos te agradecer por o Senhor nos posicionar de uma forma tão realista a respeito da Tua igreja. E criar expectativas para nós reais, do que nós vamos lidar e o que o Senhor vai nos ensinar na comunhão com a Tua igreja. Saber, Senhor, que irmãos nossos podem nos decepcionar, eles podem nos frustrar, mas que estejamos dispostos, Senhor, a ter compaixão para com eles, a sermos bondosos para com eles. Nos ajuda, Senhor. Nos lembre disso, Senhor. Que a nossa comunhão como igreja, de fato, demonstre, Senhor, que nós estamos lutando contra nós mesmos e estamos obtendo a vitória pela Tua graça. Então te louvamos, Senhor, por isso. Te louvamos por esta nova identidade que o Senhor nos deu, que nos define, Senhor. Nós te louvamos por sermos definidos por isso, como eleitos do Senhor, antes da fundação do mundo. Coisa que nós sequer podemos entender, Senhor. Pai, como diz a nossa canção, Senhor, não sei por que de Deus o amor se manifestou por mim. Nós realmente não entendemos, ó Pai, por que o Senhor fez isso. Ó Pai, a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, em nos eleger, Senhor, antes da fundação do mundo, Senhor, nos separar para o Senhor e ter nos amado, Senhor. Nós queremos te agradecer por esta nova identidade que o Senhor nos deu. Ó Pai, nos ajuda a viver isso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos assim como igreja. Não somos uma igreja perfeita, Senhor. Temos muitos problemas porque somos pecadores. Então nos ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, para que nós possamos aqui viver, Senhor, de acordo com este novo homem, Senhor, que o Senhor está formando em nós. Te agradecemos, Senhor, por tudo que nós podemos fazer aqui hoje à noite, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelas músicas que cantamos, Senhor, que expressam aquilo que o Senhor é para nós. Ó Pai, pelas orações dos irmãos, pelas leituras, Senhor, que fizemos aqui da Tua palavra, Senhor. E agora, Senhor, podemos meditar nela e refletir, ouvindo a Tua voz, Senhor. Te agradecemos por tudo que fizemos aqui, Senhor. Como o Senhor, nosso irmão William, orou, Senhor, na abertura deste culto, Senhor. É nosso desejo, Senhor, que ele tenha agradado ao Senhor. Porque fizemos tudo o que fizemos aqui para a Tua glória, Senhor. Para a Tua honra. Então, nosso desejo, Senhor, é que isso tudo o que aconteceu aqui, Senhor, tenha sido digno do Senhor, para o Teu louvor, Senhor. E se há alguém aqui, Senhor, que não conhece Jesus como seu Salvador,
talvez tenha ouvido a respeito dele, talvez saiba as suas histórias, por causa de eventos como Páscoa, como Natal, por causa da cultura desse país, que é uma cultura, Senhor, baseada, Senhor, no cristianismo. Mas não passa disso, Senhor, de apenas informações a respeito de Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, que o Senhor possa de fato apresentar o teu filho para ele. Ele possa saber quem Jesus é. E ao mesmo tempo saber quem ele é perante Jesus. E possa haver salvação, Senhor. Possa haver transformação. E essa pessoa saiba, Senhor, reconheça, ó Pai, que ela até hoje viveu buscando os seus próprios interesses. Edificando o seu próprio reino. Sendo egoísta, pensando somente em si mesma. Mas que agora o Senhor a está chamando, Senhor, a desistir de si mesma. E colocar sob os seus cuidados. Colocar-se, Senhor, na dependência do Senhor. Por meio da fé em Cristo Jesus. Se há alguém assim, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e possa salvar, Senhor. Para a tua honra e a tua glória mesmo, Senhor. É a nossa oração, Senhor, e nós fazemos isso no nome de Jesus, o teu Filho amado, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam presentes nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Amém. Nós vamos ouvir o pós-lúdio, irmãos, assim encerramos o nosso culto.